esse filme ele pode se desdobrar em muitos aspectos, em muitas questões. E tem pano para manga para muita conversa. Então, o que eu estava com vontade de trazer para vocês era o seguinte: eu gostaria de colocar alguns aspectos que me chamam a atenção, que me interessam e que eu venho explorando na minha pesquisa, sem aprofundar muito nenhum deles, para que aí, em seguida, vocês comecem a fazer perguntas ou colocar outros aspectos e aí a gente começa a conversar. Para não ficar eu muito tempo falando, porque quando a gente começa uma fala, eu pelo menos assim, tem uma hora que até eu mesma me canso da minha voz, né, de ficar escutando a minha voz. Se eu ficar 20, 30 minutos falando sozinha, chega uma hora que de repente eu não sei mais nem o que eu estou falando. Né? Então, assim, pode ser assim? Certo? Tá bom. Então, assim, o Iracema Transamazônica, ele é uma parte da minha pesquisa. Eu estou trabalhando com adaptação fílmica e o Transamazônica ele entra, no meu entender e no desenvolvimento da minha dissertação, como uma adaptação livre da obra literária Iracema do José de Alencar, né? Então eu venho fazendo, né, uma aproximação entre o filme e a narrativa do Alencar. E aí eu vou pontuando tanto uma série de opostos, de discrepâncias, como também de algumas semelhanças que é possível encontrar quando a gente faz uma leitura mais atenta do filme. E aí eu vou desenvolvendo todo um porquê de certos avessos que eu vou encontrando na composição dos personagens, na escolha de ambientação, enfim, da forma como a narrativa vai se montando, né? E assim, uma coisa que já começa a me chamar a atenção desde o início é o título, né? A gente tem um título que ele é ambíguo, ele sozinho se desdobra. A gente tem Iracema, uma transa amazônica, onde o transamazônica é quebrado, né? E aí a gente tem o nome da Iracema, que já remete a gente ao universo romântico do José de Alencar. A gente tem o transa, que vai dar a conotação sexual que a gente vai poder constatar que existe no filme. E o amazônica sozinho vai te dar também uma ideia de lugar, vai te dizer onde é que se passa a história. E se a gente junta o transa com o amazônica, a gente vai ter o transamazônica, que diz respeito à rodovia transamazônica. Agora, se a gente pegar o Iracema, o nome Iracema e colocar ao lado do termo transamazônica, o que a gente vai ter no título? A gente vai ter Iracema, uma transamazônica. A gente vai ter, pelo menos é o que eu proponho, a gente vai ter que, então, a Iracema como uma personificação da transamazônica. Da mesma maneira que a gente, no universo do Alencar, teve a nossa Iracema como uma personificação da América no próprio nome, né, na própria disposição das letras e no próprio curso da vida dela e das escolhas que ela fez, e acabou se constituindo uma mãe fundadora do estado do Ceará e também do Brasil. Ele dá também essa dimensão, né, de país, né? Foi como se o Moacir, o filho dela, fosse, na verdade, o primeiro brasileiro. Então, a gente vai ter também essa ideia da protagonista, a gente vai ter uma outra Iracema, também como uma personificando um lugar, personificando um espaço, e de forma também que incorpora características daquele espaço. A personagem incorpora características do espaço. Né? Se a gente for parar para ver, o que a gente tem da região amazônica que o filme nos mostra? A gente tem uma região que está sendo explorada de uma forma totalmente inconsequente, né? Sem o menor escrúpulo, sem a menor consideração e sem a menor humanidade. Né? Em termos de lugar, a gente tem uma região amazônica que até hoje não mudou muita coisa. Né? Assim, mas a grande questão que, inclusive, o Bodansky e o Senna vão explorar, vão colocar bastante nesse filme, é a situação da Transamazônica, as condições de vida daquela região. Né? Então, você tem uma região que, diferente do que o governo
do Médici, que era uma época de ditadura militar e tudo, estava pregando, estava colocando, né, que era uma obra enorme que ia trazer progresso, melhoria de vida das pessoas que moravam lá. E o Bodansky e o Senna foram ali para mostrar que não era nada daquilo. Né? Assim, inclusive a gente só vê uma estrada de terra. É muita terra, muita estrada de terra, muito desmatamento, muita queimada e nenhuma estrutura para ninguém que mora ali mesmo, né? Que vive naquele lugar e daquele lugar. E aí quando a gente tem a personagem, a gente também vai ter uma personagem que vive uma situação de exploração. Né? A gente vai ter uma menina que não fica claro, e acredito que não tenha sido relevante para a narrativa, se ela se perde da família ou se ela opta mesmo por fugir e começar uma vida de prostituição, mas é uma menina, né? Ela é uma adolescente, ainda não tinha nem o corpo formado, mas abraça uma vida de mulher, procura vestir roupas de mulher e se portar como uma mulher. E aí a gente percebe essa forçação de barra, digamos assim, né? Porque ela não se porta como uma mulher porque ela não chega ainda a ser, né? E a gente vê essa menina sendo constantemente explorada pelo universo masculino, né? No universo masculino ela só encontra situações de exploração e de desprezo, de humilhação e de abandono, né? O abandono é uma marca muito forte nesse filme, assim, na trajetória dessa personagem. Ela é abandonada 2 vezes pelo mesmo homem e por um homem com quem ela criou um vínculo afetivo, né? E aí, se a gente for fazer o diálogo com a Iracema, a gente também vai ter uma história de abandono, né? A gente vai ter também uma história de um amor que, num determinado momento, se tornou uma decepção, uma frustração, e que culminou numa morte, né? E aí vem o interessante, porque o final das duas é um pouquinho diferente. A gente tem 2 situações de abandono no final da narrativa, mas na Iracema Transamazônica a gente tem uma sobrevivência, né? Isso é uma coisa que me tocou muito, né? É um filme onde ela começa sozinha e termina sozinha, mas ela vive, ou sobrevive, né, de alguma forma. Sim, é uma coisa que não tem como não abordar, não tem como não chamar a atenção, é o caráter subversivo, né, desse filme, esse caráter de denúncia. Né? O filme vem para mostrar uma situação, uma realidade que, se a gente for tentar enxergar com os olhos dos anos 70, não havia como as pessoas dos outros estados, de outras regiões do país, saber o que acontecia ali. Né? As pessoas não sabiam. As pessoas sabiam aquilo que o governo queria que elas soubessem. Né? Então, o que o governo queria que elas soubessem é que o Brasil estava crescendo, estava tudo indo muito bem, as estradas estavam sendo abertas, obras faraônicas, né, que iam melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Né? E aí vem um diretor e um roteirista com uma câmera na mão para mostrar, ou para pelo menos tentar mostrar para o resto do país que as coisas, pelo menos em relação à Transamazônica, não estavam acontecendo exatamente dessa forma. Né? E a questão da exploração da prostituição infantil é muito forte, é muito pungente nesse filme. E principalmente também a questão da omissão das autoridades. Logo no início do filme, não sei se vocês se lembram, mas na boate que a Iracema conhece o Tião, aparecem 2 policiais. Né? Eles entram, dão uma volta pelo bar e depois saem. Né? Quer dizer, estava cheio de menininha ali, inclusive a Iracema. Eram meninas que visivelmente eram menores de idade, estavam com roupas típicas de prostitutas, vamos dizer assim. Não é querendo estigmatizar, mas é porque é muito marcado aquilo ali, você percebe. Né? Assim, o que elas estavam fazendo ali, porque elas estavam ali, e eles deram a volta e saíram do bar, quer dizer, como se fosse uma coisa trivial e normal mesmo, e era normal, né? Então assim, as próprias autoridades da região não faziam nada a respeito disso. Então, você mostrar isso num filme nacional assim, é uma ousadia, né? Então assim, vem desse caráter subversivo, que é muito do cinema realista, né? Essa coisa do cinema novo, do cine verdade.
Já mais pro final também, né, tem um barzinho que eles encontraram que tinha lá escrito na parede, proibido menores de idade, não sei o quê, só que eles tinham acabado de filmar Iracema ali com o cara, quer dizer, né, assim, então, esse jogo que eles fazem de imagem e de texto é muito interessante, inclusive com as músicas, né, assim, as músicas quando você lê uma ironia muito forte quando você une uma música que tá ali no traveling do caminhão, né, da estrada toda batida, aquela poeira subindo, a vegetação toda desmatada, aí vem lá a música, quero conhecer a Transamazônica, a grande tônica do meu coração e não sei o que, né, quer dizer, toda aquela coisa efusiva, né, extremamente amorosa, né, que não condiz nada com a imagem que está sendo produzida, né, então assim, uma coisa que me chama muita atenção também, essa ironia que eles fazem, esse jogo, essa contradição de você ter uma imagem, mas ter um texto, seja sonoro ou verbal, que está assim, em conflito, né? A imagem diz, é como se o texto dissesse uma coisa e a imagem desmentisse, né? Eu estou pareando o filme com a obra do Alencar, né, porque eu acho que é importante fazer essa análise geral dos elementos fílmicos e relacionando a obra sempre que necessário, mas o meu foco principal são nas protagonistas, né, são nessas Iracemas, né. A minha grande pergunta em relação a esse filme e em relação a outro filme que eu também trabalho, que é o Iracema, Uma Virgem dos Lábios de Mel, do Coimbra, como é que se deu a construção dessas Iracemas, né? Assim, como elas foram construídas, o que da Iracema do Alencar ficou, o que foi modificado e por quê, né? E principalmente nesse porquê eu procuro muito colocar quais foram as influências do contexto histórico-político e da cultura, dos elementos culturais da década de 70, no caso, que influenciaram essas produções, porque aí nós estamos falando de 2 filmes que foram produzidos na década de 70. Né? E aí, com relação à Iracema do Bodansky, eu também estou começando a trabalhar a questão da objetificação da mulher no cinema. Né? A personagem feminina que é construída ainda muito nesses parâmetros do cinema clássico hollywoodiano, e muito construída, muito moldada segundo o olhar masculino, segundo aquilo que o olhar masculino deseja, né? E é interessante porque, apesar desse filme ter muitas características do cinema realista, que já tem uma outra proposta, né? Que já é uma coisa mais inovadora, um pouco mais ousada, a Iracema carrega muito dessa construção de personagem para um olhar masculino, né? A gente tem assim, a gente sabe que por ela ser uma prostituta, ela teria que agir como tal, digamos assim, uma menina prostituta. E a gente sabe que a finalidade de ter uma protagonista prostituta, nesse caso, foi com uma finalidade de denúncia, havia uma finalidade social para isso. Por outro lado, existem certas cenas onde ela se desnuda, né, onde a nudez aparece, que, pelo menos da minha perspectiva, elas não são necessárias. Assim, por exemplo, eu não vejo por que ela mostrar os seios quando vai se deitar com o Tião, no caminhão. E estava tudo escuro. Pior ainda, é aquela cena do começo, quando elas estão trocando de roupa, ela e a colega no quartinho onde elas dividiam, que elas estão trocando de roupa, tendo uma conversa cotidiana. Assim, são aquelas cenas assim, de determinados filmes que você fica se perguntando, vale, por que fizeram isso? Né? Assim, então, isso aí é um ponto assim que até ficou para mim, para tomar esse cuidado, que não é porque o filme já vem com uma proposta política, que é inovador, e tarará, 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 que de repente não pode ter ainda um germezinho hollywoodiano, uma coisa. Né? A gente vai recebendo alguns sinais, alguns indícios de que a Iracema não vai ter um destino muito interessante. Né? Assim, uma cena que eu acho muito emblemática, aliás, o plano, inclusive,
do plano frontal do caminhão do Tião, na frente, tem aquela frase escrita no para-choque, né? Do destino ninguém foge, né? E aí isso para Iracema é muito interessante, porque logo parece assim que são sucessões, né, de planos que vão mostrando para a gente. Logo depois desse plano, aparece um treve lateral dela andando no caminhão, né, e a musiquinha lá do Máquinas Humanas, né, que é bem aquela coisa meio romântica e meio lamentosa, lamuriosa e tudo. E aí a gente já vai sentindo aquele clima de que ela está na estrada, né, essa coisa do filme da estrada também faz toda uma diferença, tem toda uma significação maior. Então, assim, ela está na estrada, então a gente já tem essa sensação de que ela está seguindo para um destino e que, pelo visto, não vai ser muito interessante, né? Mas aí a gente vai acompanhando, e aí lá na frente, quando ela está conversando com aquela costureira, né, ela vai dizer, a minha sina é outra, é correr mundo, né, é sair por aí sem rumo, né? Então, assim, isso é um ponto que eu achei muito interessante quando a gente vai procurar ver esse filme enquanto um filme de estrada. Porque quando a gente tem um filme de estrada, ou um road movie, a ideia é que a estrada ela ganha uma significação, um peso e uma participação maior no filme. Eu vejo até como se a estrada fosse um personagem também, né? Assim, porque é um cenário vivo, é um cenário orgânico. E é nessa estrada que o personagem ele parte para uma busca, né, uma busca de si mesmo, que às vezes se reflete em um destino, um lugar que ele quer chegar que é externo. Mas assim, sempre existe uma transformação, sempre existe um aprendizado. E de alguma maneira ele chega, né? Se ele não chega no lugar que ele queria, ele vai chegar em outro lugar que ele vai entender que era mais importante. Gente, para sempre isso não acontece. O filme acaba e Iracema não chega a lugar nenhum. É como se o destino da Iracema fosse a própria estrada. Como ela diz, a minha sina é correr mundo. Se a minha sina é correr mundo, então eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar. Vou ficar correndo, né? Ela fica transitando, né? Então, isso dá para a personagem uma carga dramática, uma história de vida muito forte, né? E principalmente se a gente for parar para pensar que ela de fato reflete a vida real de muitas mulheres daquele lugar. A primeira é uma atriz amadora, não me lembro o nome dela, mas você não menciona. A segunda, que tem aquela divisão com a Gillette, ela é a Conceição Senna, a esposa do Orlando Senna, que é roteirista, né? Tô falando assim dos atores, né? Assim, o piloto é o Orlando Senna, né? E aqueles dois homens que estão conversando com relação àqueles trabalhadores na fazenda, eles são atores amadores ali da área. Aí o Pereio, todo mundo sabe, né? O Pereio, o caminhoneiro, né? O Tião, ele é ator profissional. E a Edna de Cássia, que é Iracema, ela não é atriz, ela parece que ela assistiu algumas aulas, fez um pequeno treinamento, só mesmo assim, mas já para esse filme. Mas foi porque, assim, eles tiveram uma dificuldade muito grande, eles não conseguiram encontrar uma atriz que tivesse aquele biotipo, que fosse uma atriz profissional. Na verdade, a ideia deles de início era trabalhar com uma atriz profissional, mas eles não encontraram. Então, eles começaram a procurar meninas nas rádios ali de Belém, né, e da área, e descobriram a Edna de Cássia, né? Então assim, a ideia, mas assim, o entorno, as outras pessoas que participaram do filme eram todos não atores, todos eles, né? Muitos, inclusive, era filmagem assim, de chegar na hora mesmo, tava ali teu barzinho, o restaurante, a cena do restaurante, por exemplo, não foi eles não posicionaram as pessoas nas mesas, não sei o que, não, era um horário de almoço, eles chegaram lá e começaram a filmar. Inclusive, se você prestar atenção, tem muita cena que as pessoas estão passando, ou mesmo a câmera tá fazendo um movimento, que as pessoas estranhas ficam olhando direto para a câmera, né? Por conta disso também. As outras prostitutas ali, que aquelas pessoas circulando pelos bares, são não atores, certo?
Porque é aquela coisa, o fato de você ter um roteiro aberto não significa que você não vai partir para as filmagens com determinadas premissas. Você tem, assim, uma direção, né? Você tem um rumo, né? Então, o que eles tinham do caminhoneiro? Ele tinha que ser um filho da puta, né? E o Pereira já tinha essa experiência, né? Assim, e tinha um perfil. E assim, e aí eu não sei, uma coisa que eu observei, e eu não sei se te dizer se foi proposital com relação ao Pereira, né, enquanto ator, enquanto aquele que compôs o personagem, que construiu o personagem, é que assim, ele de fato é gaúcho, né? Então ele tem aquele biotipo que lembra o europeu, né? E aí, se a gente for parar para pensar, ele é também um caminhoneiro. Um caminhoneiro é um viajante. Então a gente podia esticar um pouquinho a baladeira e dizer que ele era um estrangeiro naquela região. Um estrangeiro que estava viajando. O que o Martin era? Ele era um estrangeiro, né? Ele era um europeu, ele era o guerreiro branco, né? Então, assim, a gente pode encontrar, nesse filme da Iracema Transamazônica, a gente também pode encontrar, presenciar, na verdade, né? Testemunhar um encontro de dois mundos bem opostos, na realidade, né? Porque a gente vai ter, de um lado, o Tião, que ele vai representar todo aquele discurso governamental, toda aquela campanha ufanista do Médici, né? Literalmente, o sobrenome, né, a alcunha dele é Brasil Grande, né? Aquela coisa do ninguém segura esse país, né? Então ele personifica, né, esse discurso, esse ideal. E a gente, de outro lado, tem a Iracema, que vai representar aquela região que está sendo explorada e que ela, enquanto personagem, é aquela que vai estar desmentindo todo o discurso dele. Assim, ela é o oposto do que ele fala, do que ele defende, né? Então a gente vai ter esse choque também. E essa coisa até do biotipo dele, a meu ver, reforça muito, né? Assim, você coloca os dois, você vê os dois, né, juntos, assim, é bem dispar, né? É isso. Olha, o que eu sei te falar é o seguinte: esse filme, você sabe, ele foi censurado. Foi censurado aqui. E o problema foi o seguinte: quando ele foi liberado para salas de cinemas, ele foi meio que boicotado. Se não me engano, ele foi liberado em 82, mas ele só foi exibido no Rio de Janeiro, na Cinelândia e por 5 dias. Quer dizer, é uma contradição, assim, que eu lamento, né? Assim, o filme, ele na época ficou sendo muito conhecido lá fora, premiado, reconhecido, e aqui não, assim, na verdade, quem não era do meio, foi uma coisa que até Marcelo Dízimo comentou comigo, que quem não era do meio do cinema não ficou sabendo, porque o que acontecia? Teve essa pequena exibição, né, que logo foi contida, né, ele saiu de cartaz. E como o Orlando Senna e o Bodansky tinham, né, o material, eles faziam exibições nas casas deles, nas casas dos amigos, assim. Então era uma coisa muito, muito, muito íntima. Então, quem era do meio é que ficou, que assistiu, que tomou conhecimento. As pessoas no Brasil só foram, digamos assim, saber que o filme existe a partir de 2005, quando o filme foi lançado em DVD. E aí hoje ele já está no YouTube, então mas assim, até hoje eu encontro pessoas que nunca ouviram falar, né? Não conhecem, né? Mas assim, foi uma recepção bastante tímida, né? Agora sim, claro, anos 70, um filme que tem uma série de influências do cinema novo, né? Cheio de ideias inovadoras. Para quem é do meio do cinema, foi, né? Inclusive, não sei se tu sabe, a produção desse filme foi toda controversa, assim, foi toda tensa, né? Porque ele foi filmado sem autorização das Forças Armadas, porque aquela área ela era toda sob domínio da militar, né? Ela tinha as barreiras, tinha as fronteiras, a fiscalização e tudo. Então, assim, eles rodavam a Transamazônica numa Kombi, e aí quando viam que estava perto de uma barreira, eles tinham que esconder o material. Era assim, eles inventavam outra coisa, diziam que estavam fazendo um documentário sobre a obra, não sei o que, sabe, para mostrar para as pessoas como é que estava acontecendo a obra e tudo. Então, assim,
foi cheio de artimanhas, assim, a própria produção do filme foi um tanto subversiva, né? Porque eles não tinham autorização para estar ali, muito menos para filmar, né? Isso aí é uma coisa que eu acho muito interessante também. A história, né? A história por trás do filme.